墓守のグレイです。普通のサーバントとは少し事情が違うと思いますし、何かとご迷惑をかけるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。Fala galera, voltei! Lord Elmeloy foi uma das últimas obras que eu acabei vendo da franquia de Fate. Mas diferente de muitos, não foi porque eu não conhecia ou porque eu não sabia que fazia parte do universo de Fate. Sim, porque eu achava que nele não teria nenhuma waifu, e sim, eu sou muito desses. Mas pra minha sorte, logo no finalzinho do primeiro ep e durante todo o segundo episódio, eu fui apresentado à lindíssima Grey. E aí já sabe, né? Uma noite, uma maratona. E como eu não queria que essa linda beldade ficasse apenas no meu conhecimento, hoje eu vim apresentar pra vocês a aprendiz e assistente do segundo Lord Elmeloy. Então senta aí, pega o cafezinho e bora pra mais um tudo sobre a waifu de Lord Elmeloy. Grey é uma das personagens principais da franquia Lord Elmeloy. Ela é uma garota de 1,54, pesando 42 kg. Em sua primeira aparição, ela possuía 15 anos, mas ao longo da série, principalmente nas aventuras de Lord Elmeloy 2, ela apareceu com 18 anos, e em Stranger Fake, ela aparece aos 20 anos. Seu lugar de origem é a Inglaterra, e como membros de sua família, temos seu pai, que não possui um nome revelado, sua mãe, Madalena, e alguns parentes distantes, como Uther Pendragon, o Rei Arthur, Morgan, Gawain, Agravin, Gaeris, Gareth e Mordred. A aparência. Grey é uma jovem britânica, para ser mais específico, galesa, com olhos verdes e cabelos grisalhos. Ela fala com um leve sotaque galês. Ela é jovem e tem uma semelhança gigantesca com a antiga Artúria Pendragon, sendo essa uma de suas características mais marcantes, tanto graças à sua semelhança física, como também ao seu corte de cabelo. Waver acreditava que essa semelhança que Grey possuía com Artúria era graças a ela ser um descendente distante. O rosto de Grey acaba trazendo lembranças desagradáveis a Waver, e por isso ele acaba pedindo para ela sempre utilizar um capuz. Curiosamente, sempre que Grey utiliza o Rongomniad, seus olhos ficam dourados. Seus olhos vão de um verde esmeralda para um amarelo dourado. Suas vestimentas costumam mudar sempre que o arco muda, mas todas as suas roupas sempre possuem a mesma tonalidade de cor, ou seja, preto e cinza. Algo que também costuma acompanhar a mudança de vestimentas é seu capuz preto e uma saia. A verdade é que Grey não nasceu parecida com Artúria, mas a mesma começou a ficar cada vez mais parecida com ela após Saber ser invocada por Kiritsugu durante a Quarta Guerra do Santo Grau. Não só isso, como também depois que Shirou Emiya convocou Saber durante a Quinta Guerra do Santo Grau, outras mudanças físicas também foram vistas no corpo de Grey, que acabou ficando com mechas de cabelo loiro, mostrando que após cada invocação de Artúria, mais e mais o corpo de Grey iria mudar e ficar cada vez mais idêntica ao corpo de Artúria. Mesmo que no início da série ela possuísse apenas 15 anos e ao decorrer dela ela ganhasse 18, como seu corpo não envelhece, não vimos grandes mudanças físicas aparentes. E durante o tempo que ela apareceu dentro de Fake Strange, foi dito que agora ela possuía 20 anos, mas ainda assim ela também não aparentou grandes mudanças físicas. Personalidade. Embora ela pareça ser apenas uma garota tímida e distante, Grey é uma garota doce e alegre. Ela é do tipo que colocaria sua vida em risco para proteger as pessoas que importam para ela, sem mostrar qualquer dúvida ou preocupação. Como ela nunca aprendeu a se socializar, ela costuma não gostar de discutir muito ou conversar com outras pessoas, preferindo muitas vezes se esconder atrás de Lord Elmeloy, esperando que ninguém se dirija a ela diretamente para que ela possa evitar qualquer tipo de discussão. Outro efeito colateral de sua educação é que normalmente ela precisa que outros magos expliquem para ela sobre vários tipos de magias que ela vê sejam utilizados por inimigos ou por outros magos ao seu redor, ou sobre a sociedade mágica, ou qualquer outro tipo de assunto que teoricamente deveria ser de conhecimento comum para os magos, mas que a mesma acaba não possuindo ou mostrando dificuldade para conseguir entender. Ela reconhece explicitamente seu papel, seu jeito de vida, como a de Watson dentro dos livros de Sherlock Holmes, ou seja, ela afirma que ela mesma é apenas uma coadjuvante, a parceira do protagonista. Grey fala que ela mesma não é muito inteligente e muitas vezes pede desculpa por não entender as coisas, mas Haynes parece não concordar com essa visão. Ele acredita que Grace é sim inteligente, apenas não está acostumada com aquele tipo de informação. Afinal, a maioria das coisas que Grey acaba não entendendo estão ligadas à magia ou à sociedade mágica, coisas que os outros magos já nasceram escutando.
comando, mas ela não teve essa oportunidade. Mas uma prova de sua inteligência é a sua habilidade em absorver tudo o mais rápido possível. Após conhecer algo, ela acaba até mesmo superando o conhecimento de alguns que já nasceram escutando aquilo, mostrando que mesmo que ela não acredite, ela é sim inteligente, só que ela mesma não percebe. Sem o conhecimento das pessoas ao seu redor, Grey tende a odiar seu próprio rosto, pois aquele é o rosto de Arturia Pendragon e não o dela. Ela odeia o fato de nunca poder ver seu próprio rosto, e sim o rosto de sua ancestral toda vez que olha no espelho. Ela também odeia que os outros vejam seu rosto, portanto usa o capuz o tempo todo para evitar que isso aconteça, mostrando ainda mais o desgosto que ela tem com ele. Mas ainda assim ela evita que as pessoas ao seu redor percebam isso, incluindo o Eivor. Grey possui uma enorme lealdade ao Eivor, e isso se deve ao fato de ter sido ele quem a salvou de sua vila. Ela também tem uma grande admiração por ele e o vê como alguém gentil, pois ele decidiu a salvar, mesmo sabendo que ela possuía o rosto de alguém que ele não gostava. Apesar de Elmeloy ter ido ao encontro dela com a intenção de recrutá-la como um soldado para a Guerra do Santo Graal, ele também foi o primeiro a reconhecê-la como um indivíduo, e isso criou nela uma extrema admiração. Ela não apenas luta as batalhas por ele, como também realiza vários outros tipos de tarefas por ele. E ao perceber o que Skandar significava para o Eivor, depois de presenciar ele conversando tristemente com um pedaço de manto que havia sobrado de Skandar, Grey desejou do fundo do coração que eles pudessem se reunir novamente. Aquele foi o primeiro desejo sincero que ela teve, o primeiro desde que ela chegou em Londres. Grey dificilmente demonstra qualquer tipo de medo, repulsa ou nojo. Além disso, graças às suas experiências anteriores com os mortos, ela ganhou uma tolerância a situações que envolvam mortos-vivos ou cadáveres. Ela já até demonstrou que não fica perturbada, mesmo enquanto toma café sendo observada por olhos. Mas ainda assim, mesmo ela tendo essa enorme tolerância a corpos mutilados e a mortos-vivos, Grey é conhecida por ter um extremo medo de fantasmas. Embora Grey pessoalmente não acredite em Deus, ela se familiarizou com as orações e práticas cristãs, graças ao padre residente de sua aldeia, que a ensinou os costumes cristãos. E embora Grey seja uma pessoa tímida, quieta e reclusa, durante seus momentos como narradora da obra, ela demonstra ter o costume de julgar as pessoas e criticá-las sempre que as vê cometendo algum tipo de erro. E nem mesmo o próprio Lord Elmeloy escapa dessas críticas. História, passado. Grey vem do cemitério Blackmore, no país de Gales. Um certo clã que residia naquela vila pretendia criar um ser capaz de manejar a lança sagrada, que havia sido transmitida de geração em geração. E para isso eles pretendiam ressuscitar o próprio rei Arthur em carne e espírito, para que o desejo deles fosse atendido. No entanto, todas as suas tentativas resultaram em fracasso, e o ritual que eles utilizavam para isso, com o tempo, se tornou relegado, virando contos populares e tradições na vila. Mas sem que eles soubessem, Grey acabou nascendo como a carne do rei Arthur. Quando ela nasceu, suas características faciais lembravam vagamente as do rei Arthur, mas eram tão superficiais e pequenas que poucos conseguiam perceber. No entanto, após o evento de 10 anos atrás, a Quarta Guerra do Santo Graal, onde Kiritsugu invocou a própria Saber, Arturia Pendragon para esse tempo, o corpo de Grey acabou ressoando com essa invocação e acabou se transformando, modificando completamente seu rosto para um idêntico à da própria Arturia, perdendo assim a sua verdadeira face. Ela mesma acabou perdendo um pouco de seu próprio senso de si e se tornando algo que era difícil de diferenciar da própria existência do rei Arthur. E devido a isso, os aldeões, incluindo sua mãe, começaram a acreditar que ela era a segunda vinda do próprio rei Arthur a esse mundo, como se ela fosse uma reencarnação dele, ou como se ela tivesse voltado à vida através de seu corpo. A partir daquele momento, todos ao seu redor pararam de tratá-la como Grey e começaram a tratá-la como o próprio rei Arthur. Mas a própria Grey conseguia perceber que, na verdade, todos apenas a observavam como se ela fosse um vaso, um recipiente na forma do rei Arthur, que deveria um dia servir para ser seu corpo. Isso por si mesmo acabou aumentando as crenças dos aldeões e as esperanças de que eles conseguiriam continuar seu plano e trazer de volta o próprio rei Arthur. Mas por outro lado, a própria temia e odiava seu rosto. Assim como Grey havia sentido, os aldeões decidiram utilizar o corpo dela como recipiente para trazer o rei Arthur de volta, e o rei dos cadáveres comumente, e de alguma forma invocando a própria alma do rei Arthur e colocando dentro do corpo da garota.
Para isso, primeiramente era necessário aumentar a compatibilidade do corpo de Grey com a alma do antigo rei Arthur, para que assim ela se tornasse o recipiente perfeito. Então, a partir daí, eles começaram a educar a garota, exatamente como o rei dos cavaleiros foi educado, a impedindo de ter a vida que a mesma desejava. E em um certo dia, eles finalmente decidiram terminar o ritual para trazer o rei Arthur de volta, utilizando o corpo de Grey como base para o corpo do rei Arthur, e o rei cadáver como mente para o rei. Mas ainda assim algo iria faltar. Para que o ritual ficasse completo, eles precisavam da alma. Mas manipular a alma era algo impossível para os aldeões, pois era necessário a terceira magia, algo que eles nunca conseguiriam colocar suas mãos. Mas graças às informações concedidas pelo Dr. Hercules sobre a quarta guerra do Santo Graal e a próxima que iria acontecer, eles decidiram apostar que Artúria seria convocada novamente, e que quando fosse, eles poderiam interceptar sua alma vinda do trono dos reis, e usar o corpo de Grey como recipiente perfeito para capturá-la, uma vez que Grey se tornou uma cópia física perfeita da antiga rei. Uma vez que a quinta guerra do Santo Graal começasse e Artúria fosse convocada, tudo o que eles precisariam fazer era utilizar a lâmina Erozin, concedida a eles há muito tempo atrás, para separar o corpo e a mente de Grey e substituir sua personalidade pelo Rei dos Cadáveres, permitindo assim que o espírito do Rei Arthur entrasse no corpo e ressuscitasse finalmente. Infelizmente, se isso acontecesse realmente, isso também significaria o fim da vida de Grey, uma vez que sua alma seria retirada do seu próprio corpo, e depois disso ela estaria perdida para sempre. Até que, finalmente, a quinta guerra do Santo Graal começasse, os aldeões da vila passaram a idolatrar Grey e a impediram de fazer qualquer coisa perigosa e até de socializar com pessoas comuns. Naquela época, seu único amigo era Ed, que havia despertado pela primeira vez no momento em que o rosto de Grey acabou mudando. Mas além dele, as únicas pessoas que ela teve contato e que pôde conversar foram seus professores Berserk e o padre da aldeia, Fernando Cruz. Naquela época, Grey teve uma vida extremamente triste e solitária, onde, para piorar, ela mesma não era reconhecida mais como ela, onde ela teve que viver a vida de outra pessoa e não podia mais escolher nem o que fazer da própria. E sabendo que um dia iria acabar morrendo, tudo para deixar que outra pessoa acabasse assumindo seu corpo. Mas em um certo dia, um cadáver de alguém exatamente parecido com ela foi encontrado, e Berserk aproveitou aquela oportunidade para pedir que ela fugisse daquela vila. Na época, Lord Elmeloy II, ou o próprio Waver, estava passando pela vila na esperança de pegar emprestado um dos coveiros de Blackmore como um trunfo contra os espíritos heróicos na quinta guerra do Santo Graal. Berserk, vendo a oportunidade, empurrou Grey para Waver. Ele também disse para que eles nunca mais retornassem àquela vila, e para que Grey começasse a viver a própria vida. Waver, como estava interessado na garota, acabou aceitando, e então decidiu aceitá-la como sua discípula, admitindo-a na torre do relógio como uma aluna e dando a ela o trabalho de ser sua assistente. Grey, por sua vez, acabou aceitando a proposta. Foi nesse momento que Waver também começou a falar que o motivo para ela ter aquela aparência era que Grey era descendente de algum parente distante do próprio rei Arthur. Não que sua família tivesse linhagem genética com os Pendragon, mas em vez disso, sua família magicamente tem a impressão da essência do corpo físico do próprio rei Arthur. Foi quando Grey admitiu para si mesma que aquilo não importava, pois aquele rosto havia sido a causa de toda sua ruína e tristeza. Aquele rosto era a coisa que mais lhe causava ódio, e nunca iria o aceitar. Foi a partir daí que a jornada de Grey e do próprio Lord Elmeloy começou. Desde então ela vem o servindo como sua assistente e também como sua aluna. A mesma já apareceu em outras obras da franquia, como Fate, Fake Strange, Fate Labyrinth e Fate Grand Order. Habilidades. Grey é uma maga e tem circuitos mágicos de classificação nível B. Sua afinidade elemental é a terra. Ela tem o conhecimento dos segredos de Gaverspree, e isso inclui alguns tipos de necromancia e técnicas para carregar almas. Grey é capaz de afastar todos os tipos de espíritos malignos através das habilidades que aprendeu. Mesmo servos que são materialização de grandes espíritos heróicos não são capazes de levantar um dedo contra suas habilidades. Quando Artória foi convocada durante a quinta guerra do Santo Graal, Grey se transforma e herda ainda mais semelhanças com o corpo do próprio rei Arthur. No processo, ela ganha a capacidade de utilizar até mesmo o Mana Burst, o que aprimora ainda mais suas capacidades. Grey possui um código místico,
Também conhecida como Ed, tem sua própria personalidade e seu próprio ego, e é capaz de falar. Ed normalmente fica em uma gaiola e é carregada por Grey, que geralmente a mantém escondida sob sua capa. A verdadeira função do código místico é selar Hong-Myeong e evitar que ela perca seu mistério. A misteriosa arma possui 3 estágios, e cada uma revela ainda mais do verdadeiro poder da arma. Além disso, Grey pode transformar a arma em vários tipos de objetos diferentes, seja em uma alabarda, um escudo, uma grande boomerang, uma lâmina, um arco ou um martelo, e cada forma tem suas próprias qualidades. Na forma de foice, ela ganha a habilidade de absorver magia. Na forma de grande espada, ela pode utilizar habilidades semelhantes à de um Excalibur. Na forma de arco, ela é capaz de atirar flechas de magia, que voam em alta velocidade. Mas normalmente a principal forma que Grey costuma utilizar é a forma de foice. Além disso, por ser o receptáculo do Rei Arthur, os aldeões da vila treinaram o corpo de Grey o máximo possível para que ele consiga ter capacidades físicas semelhantes à do próprio Rei Arthur, o que deu a ela habilidades impossíveis para humanos comuns, tanto em quesitos de atributos físicos, como também em quesitos de esgrima e habilidades de luta. Grey também possui um fantasma nobre, a lança que brilha até o fim do mundo, Hong-Myeong. Quando ela libera a segunda restrição de Ed, Grey revela seu fantasma nobre, mantido escondido dentro dele, a lança sagrada do Rei Arthur, que foi passada de geração em geração pelo clã antigo de sua aldeia. Esse fantasma nobre é tão poderoso que foi classificado como um anti-fortaleza. É dito que a lança lendária tem a capacidade de ancorar o mundo no lugar, mas muito sobre as habilidades de Grey continuam sendo um eterno mistério. Curiosidades. Grey gosta de uma sala silenciosa, cheiro de livros velhos e uma sala de aula onde todos possam conversar animadamente. Grey gosta do fundi caseiro que sua mãe costumava fazer antes dela acabar mudando seu rosto e sua mãe a abandonar. Ela gosta de assistir um programa infantil onde um chefe de cachorro se torna um cavaleiro de armadura brilhante. Ela teve aulas de pintura na sua cidade natal. Ela mantém um diário onde guarda e registra todas as informações que pode de El-Meloy. Ela não acredita em Deus. A adoração que ela possui por Lord El-Meloy com o tempo vai se transformando em um tipo de paixão estranha. Em Fate Grand Order, a Artúria Pendragon elogia as habilidades de Grey. Ela é uma das poucas não-servos capazes de utilizar um fantasma nobre. Em entrevista, foi dito que durante a criação de Lord El-Meloy, Grey foi o primeiro personagem projetado para a série, e ela realmente foi projetada para ser um paralelo de Watson na história. Grey tem medo de fantasmas, e ter medo de fantasmas foi ideia de Kinoko Naso. O motivo para Makoto ter escolhido Grey como o nome da garota foi para representar a personalidade dela, que estava no meio do caminho entre preto e branco, ou seja, cinza igual ao seu nome. A dubladora de Grey é Reina Ueda, a mesma dubladora de Kanao de Demon Slayer, Ganyu de Genshin Impact, Shuka de Darwin's Game, Mallow de Pokémon, entre outros que estão aparecendo aí. Sem dúvida nenhuma, Grey é uma das melhores personagens de Lord El-Meloy, e eu aguardo esperançosamente até que ela apareça em Fate Grand Order para eu pegá-la também. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, era só isso mesmo que eu queria trazer por hoje, espero que tenha curtido. Se curtiu, deixe seu like, comente no canal, compartilhe o vídeo, vire membro, que vai estar ajudando muito. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!